Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz de Cristo. Gente, uma alegria estar aqui. Eu acho que isso é um recorde. Paulo estava falando para o Jamal. De fevereiro a maio, é a terceira vez que eu estou com vocês. Alguém perguntou outro dia como é que funciona isso. Falei, Deus não me tira eles do coração e da cabeça. E eu tinha uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Não teria pedido, olha, libera todo mundo. Aliás, falando em liberar, se você precisar sair, não estava contando com isso. A gente não vai entender isso como nenhum gesto de falta de gentileza, educação, nada assim. Mas se você puder ficar, não vai se arrepender. Eu fiz um gerenciamento, uma escolha errada, né? Porque não tinha informações. Eu falei com o pastor Jamal e Juliana, falei, olha, desde 2012, eu nunca peguei um voo nos Estados Unidos, chegou no horário. E eu disse isso porque Kelly e eu voaríamos de Massachusetts, de Boston para cá, chegaríamos no aeroporto de Newark 5 e pouquinho, e a gente estava com medo de atrasar a reunião. Então nós fizemos um malabarismo de fazer a viagem de carro, porque a gente diz, a estrada não atrasa. E, gente, eu fiquei 7 horas dentro de um carro à toa, porque eu teria chegado, o avião chegou mais cedo. Quando eu olhei o horário do pouso, eu falei, não é possível. Mas eu creio que Deus tem um plano para todas as coisas. Além da viagem cheia de adrenalina que Deus nos deu, naquela angústia, por que essa turma não anda, o que é que está acontecendo? Eu creio que Deus tem um propósito para tudo, mas eu vou tentar compartilhar o que Ele colocou no meu coração da forma mais rápida possível e acreditando que é mais do que um momento de instrução, que é uma palavra profética para vocês. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, queria só aproveitar para dizer, a gente tem tentado sempre servi-los bem, toda vez com algum tipo de material, até mais do que em outros lugares, mas hoje, meu irmão Paulo, ele veio com tudo tem direito, para não dizer tudo, tudo e mais um pouco. Então, no final, em algum lugar, eles devem estar montando uma mesa, né, que vai disponibilizar vários títulos dos nossos materiais e de outros autores. Aliás, nós temos um livro ali a respeito de oração, do Mike Bickle, que é um material assim fantástico, um catatal de umas 400 páginas. É um dos melhores livros sobre oração que eu já vi na minha vida. Para aqueles que são líderes, tem um outro ali, chamado Andando Entre Leões, né, que é de um pastor do Colorado, Jonathan Wiggins, um amigo. Enfim, tem muita coisa boa, caso você se interesse. Segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14 ao 19, diz, quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei, pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel, empunhe o arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Eliseu continuou, atire, e o rei atirou. Então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais, pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel, atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Meu Deus, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado. Confiamos na ação e na operação poderosa, personalizada do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra não apenas fale e cale nos nossos corações, mas que ela produza, ó Deus, aquela calibragem necessária, aquele alinhamento tão importante e que, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada um, o Senhor nos conduz ao lugar que tem intencionado. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida e uma espécie de trilho para um encorajamento a ser dado a vocês. Normalmente, a gente olha para alguns dos textos bíblicos do Antigo Testamento quase como se fosse só um relato histórico. E um texto como esse é mais do que um relato histórico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, falando dos registros da nação de Israel, ele diz, essas coisas lhes aconteciam
e foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, nós de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, isso não foi registrado apenas para que a gente soubesse o que é que em algum momento aconteceu com eles, mas para nosso exemplo e advertência. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, isso inclui o texto que nós lemos. Quando o rei Jeoás, rei de Israel, vai visitar o profeta Eliseu, que já está velho, quando você faz a conta da quantidade de reinos ou período de reinados que ele profetizou, por mais novo, por mais jovem que ele tenha começado, ele tem que ter no mínimo uns 80 anos de idade nessa ocasião. Ele, além de enfermo, diz a Escritura, além de velho, diz a Escritura que estava enfermo, da enfermidade que haveria de morrer. Quando ele morreria? A gente leu até o verso 19. Versículo seguinte, que não lemos o 20, vai falar da morte de Eliseu. Ou seja, esse é o último momento, o último episódio de Eliseu em vida. A Bíblia vai relatar algumas coisas que aconteceram depois, mas o último registro que nós temos, o que me faz acreditar que Jeoás foi fazer uma espécie de visita social, de despedida. A Bíblia diz que além de chorar diante de Eliseu, ele usa uma gíria da época. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A única outra vez que isso foi usado na Bíblia foi usado pelo próprio Eliseu na hora de Elias partir. Ou seja, o que esse cara estava dizendo, uma linguagem mais contemporânea, era #partiu glória. Ele está dizendo, o senhor está indo embora. E ele está chorando porque está reconhecendo que o senhor foi um homem de Deus e vai fazer falta. Eliseu aproveita esse momento que era para ser só uma visita social e se permite ser um instrumento de Deus uma última vez. E ele diz para o rei, pega o arco e flecha, o rei pegou. Abre a janela que dá para o oriente, para o leste, o rei abriu. E diz, agora tira uma flecha, o rei atirou. Quando o rei atirou, o homem de Deus simplesmente diz, flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. E ele ainda afirma categoricamente, você vai feri-los, Israel estava em guerra com os sírios, você vai feri-los em Afeca até os consumir. Literalmente a expressão até os consumir significa até acabar com a sua raça. Aí o rei atirou a flecha, mas essa flecha não se transformou num míssil balístico de alta potência, que caiu lá no acampamento do inimigo e destruiu todo mundo. A flecha em si provavelmente não foi além do quintal da casa de Eliseu. Mas quando o rei atira, e Eliseu está declarando, o que ele está dizendo é que aquilo era um ato profético, uma encenação do que no plano espiritual haveria de acontecer. E aqui eu e você precisamos nos questionar algo. Porque a palavra profética dizia o quê? Você vai ferir o inimigo até os consumir. Mas depois de atirar da flecha, Eliseu diz para ele, agora você vai ferir o chão, atira no chão. E o rei faz isso 1, 2, 3. Na terceira ele para. E no momento que ele para, que Eliseu fica indignado. Eu brinco que se fosse brasileiro dos nossos dias, Eliseu teria dito para ele, por que parou, parou por quê? Indignado ele diz, você tinha que ter ferido o chão 5 ou 6 vezes. Se você fizesse isso, então você iria ferir os inimigos de acordo com o que Deus falou, até os consumir. Mas agora, por causa da sua atitude, o jogo acabou de mudar. Você só vai feri-los 3 vezes. O que me leva a fazer a pergunta que você já sabe a resposta. Quem é que determina a quantidade de vitória que eu e você teremos? Muitas vezes nós achamos de forma equivocada que Deus, de modo unilateral, já decidiu quantas vitórias eu e você teremos. E o que o texto nos mostra é que muitas vezes Deus está falando de uma provisão, de algo que Ele providenciou, mas que eu e você podemos de alguma forma diminuir, em vez de desfrutar tudo aquilo que Ele definiu. Eliseu disse, se você atirasse mais no chão, ia vencer 5 ou 6. Mas porque parou na terceira dizendo, 3 está bom, agora você também limitou a quantidade de vitória. O tema da minha mensagem para vocês hoje é não se conforme. Não se conforme. Tem muita gente parando antes da hora de parar. E durante muito tempo eu defini as pessoas pelos extremos. Ah, esse cara é incrédulo, ou seja, não acredita em nada. Ah, esse realmente é crente, ou seja, acredita em tudo. A verdade é que a maioria das pessoas não estão nos extremos. Elas estão vagando em algum lugar aqui no meio. Às vezes pendendo mais para um lado, às vezes pendendo para o outro. O que duvida, não duvida de tudo. E muitas vezes o que acredita também não acredita
em tudo. E é quando as pessoas começam a transitar nesse lugar, que muitas vezes elas não percebem que mesmo vendo Deus fazer alguma coisa, isso não significa que elas estão experimentando tudo aquilo que elas poderiam experimentar. E sabe, de alguma forma, eu sinto que Deus queria que eu viesse enxergar a fé de muitos de vocês. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o comportamento de cada um desses dois, Jeoás de um lado, Eliseu do outro, é completamente diferente. Jeoás joga no time dos conformados, 3 está bom. Por que é que ele se acomodou em 3? Nós não temos certeza. Talvez ele pensou, não quero passar a minha vida inteira guerreando ou lutando. Talvez ele simplesmente tenha escolhido o caminho mais cômodo. E a gente só vai ficar especulando. Mas do lado de cá você tem um cara indignado, dizendo, você não vai viver a plenitude do que Deus te prometeu. E algumas verdades que eu tenho aprendido a respeito disso, e eu gostaria de chamar a sua atenção, diz respeito ao poder de uma atitude. Jeoás está jogando no time dos conformados, 3 está bom. Eliseu, indignado com ele, está jogando no time dos inconformados, está bom coisa nenhuma. O que está bom é a medida cheia do que Deus prometeu. Agora a pergunta é, qual é o poder que uma atitude tem? Ela define destinos, ela define a medida do que eu e você iremos desfrutar. E é importante que a gente entenda isso. Quando eu era garoto, algo que chamava muito a minha atenção, lendo a Bíblia, era a declaração de Gideão. O anjo de Deus aparece para Gideão e fala com ele, o Senhor é contigo, homem valente. Você tem ideia do que é um anjo de Deus aparecer e conversar com alguém? Imagina se acontecesse com você. Eu brinco que tem uns crentes que eles lêem a Bíblia de um jeito muito sem graça. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto de ler me colocando lá dentro da história, imaginando todo o cenário como se estivesse acontecendo comigo naquele momento. Um anjo de Deus aparecer e falar com você não é igual o vizinho dando bom dia no portão de manhã. Não é aquela coisa tipo mó normal. A Bíblia fala de pessoas que foram tomadas de medo, de pavor. Daniel descreve visões de anjos que faltou força para ficar de pé. Eu não sei se eu teria coragem de responder alguma coisa para um anjo se o anjo aparecesse falar comigo. Mas quando o anjo fala com Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, o Gideão retruca o anjo na hora. Ele diz, se o Senhor é conosco, você teria moral de enfrentar e peitar o anjo desse jeito? Se o Senhor é conosco, ele pergunta, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Às vezes eu pensava, ninguém te deu educação, Gideão? O anjo está falando que Deus está com você, você vai questionar o anjo? Mas o questionamento não é Deus está ou não está. Ele diz, se o Senhor está conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Cadê o sobrenatural? Cadê o mover de Deus? O que foi feito da unção de milagres da geração de Moisés? O que foi feito da unção de conquistas da geração de Josué? Se Deus é conosco, por que nós não estamos escrevendo a nossa história de avivamento em vez de viver da saudade do avivamento dos outros? Sabe o que você tem aqui? O grito de um inconformado. E eu me recuso a ver uma vida espiritual medíocre quando nós servimos a um Deus que é maior do que isso. Ele está dizendo para o anjo, se Deus está conosco, eu quero a medida cheia do que significa que Ele está conosco. Eu quero ver o pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o cenário incendiado. O que me faz questionar por que Deus escolheu justamente Gideão. Às vezes a gente fica achando que o cara era inconformado porque Deus o escolheu. A minha teoria é outra. Deus o escolheu porque viu nele o inconformado. Aliás, essa é a lógica que condiz com a Escritura. Em 2 Crônicas 16:9, a Bíblia diz que, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Essa é uma linguagem, na teologia a gente define isso como antropomorfismo. Deus dá um linguajar que a gente entende. Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele não precisa passar os olhos numa procura física como eu e você fazemos. Mas quando a Bíblia diz que o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, a Bíblia diz, para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Pergunta é, Deus vai se mostrar forte para todo mundo? Não. Ele está procurando onde estão aqueles cujo coração seja totalmente meu, para que eu possa mostrar a minha força. Ele não vai mostrar sua força para todo mundo. Ele está buscando onde estão os que o coração se inclinaram de verdade para mim, para valer totalmente para mim. Para esses eu vou me mostrar forte. Quem está entendendo? Então Deus está procurando os inconformados. Aqueles que o coração se volte para Ele. Aqueles que não aceitem nada menos do que a medida cheia e completa daquilo que Deus tem para fazer.
Sabe, Jeoás tinha uma palavra profética, mas o que ele não entendeu é uma dinâmica que eu chamo da interação com o profético. O que é interação? Abraão recebeu de Deus uma palavra: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era uma palavra qualquer, gente. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Não era apenas o desejo de fazer algo por Abraão, dizia respeito aos planos e propósitos de Deus para toda a terra. Mas em Gênesis 18, 19, você vai ler Deus falando sobre Abraão: porque eu o escolhi. Para quê? Indicativo de propósito. Para que ele ordene a sua casa, os seus filhos depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas pera, o Senhor não prometeu? Prometi. Mas para que eu faça vir sobre Abraão o que eu prometi, Abraão tem que fazer a parte dele. O que é que Deus está dizendo? Que a necessidade de interação com o profético. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 18. Paulo diz ao seu discípulo: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, o bom combate. O que ele está dizendo? Deus te deu uma palavra, luta por isso. Cai para cima, interage, participa. Eu tenho visto crente que passa uma vida inteira sentada assim: Deus falou, vai acontecer. Nem todo tipo de promessa terá cumprimento automático. Algumas delas vão requerer interação, e a interação tem muito mais a ver com a atitude correta do que qualquer outra coisa que você imagine. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, o poder que a atitude tem. Enquanto o conformismo limita a gente, como Jeoás, que tinha uma palavra profética para experimentar algo maior, que era vencer o inimigo até acabar com a raça deles, até aniquilá-los. Depois tem que ouvir o homem de Deus dizendo: agora só vai vencer 3 vezes. Enquanto o conformismo limita, o inconformismo, por sua vez, tende a remover os limites. Então, se em primeiro lugar eu destaquei o poder de uma atitude, segundo, eu quero te encorajar: não aceite nada menos do que aquilo que lhe foi prometido. Deus prometeu porque quis, nenhum de nós coagiu ele a prometer nada. E se ele fez a promessa, ele tomou essa decisão por algum bom motivo, porque muitas vezes nem eu e você entendemos os motivos. E muitas vezes, quando Deus lá no início me chamou para o ministério, começava a falar as coisas que ele ia fazer na minha vida, e através de mim eu dizia para ele: onde é que o senhor estava com a cabeça quando me chamou para o ministério? Porque eu não conseguia ver o que ele via. Eu não conseguia ver a capacidade de eu poder ser aquilo que ele falava que eu seria. Mas algo que eu já aprendi há muito tempo: se ele falou e prometeu, se ele quis, ele tem alguma boa razão, que ele não precisa ir explicar, ele só precisa que eu e você acreditemos. Então nós não podemos aceitar nada menos do que o que foi prometido. E tem muita gente que não é que ele não crê, mas ele está crendo para algo menor. Eu até creio que Deus pode me abençoar, só não precisa ser tudo isso. Eu até creio que Deus pode me usar, só não precisa ser tudo isso. Eu até creio, mas o tempo todo diminuindo, em vez de se posicionar para lutar pela medida cheia, pela medida completa. O que Joás fez, na minha opinião, foi ganhar tempo. Porque aquela guerra contra os sírios era geracional, já vinha da geração dos seus pais, anteriores a ele. Mas ele tinha o poder de interromper, de resolver aquilo em definitivo. Mas por alguma razão ele falou: não preciso resolver o problema. Se eu ganhar essas 3, minha vida foi tranquila, as coisas vão estar bom para a gente. Está sossegado, eu posso parar por aqui. Eu tenho visto muita gente definir seus destinos ministeriais procurando aquilo que é mais confortável. Eu tenho visto muita gente limitar o que Deus tem, porque simplesmente diz: não quero ter muito trabalho. Mas o que deveria existir dentro de mim e dentro de você, um grito, estilo de Gideão: eu quero a medida cheia. Cadê aquele negócio que outros já viveram, que contaram para nós, que inspiraram, que mostraram para nós que é possível ser vivido? Eu não sei você, mas sou parte de uma geração que foi criada pressionando principalmente a mãe, porque nós, os filhos, vivemos um contexto de... É mais bonito falar escassez, né? Não gosto da palavra pobreza. Vivemos um contexto de escassez. Eu lembro que refrigerante se aparecia em casa. Se aparecesse em casa quando tinha dinheiro, era na refeição de domingo. A gente tinha o que chamava da garrafa, que era a família, que era de 1 litro. Hoje tem gente que bebe 1 litro sozinho. Naquela época 1 litro era para a família toda. Então eu lembro que mamãe pegava os copos de requeijão, que depois de esvaziado virava copo em casa, porque não tinha dinheiro para comprar copo de vidro. E ela
colocava lá os copos, eu e meus irmãos, nós somos em 3, o Paulo que falou aqui é o mais novo, o caçula, eu sou do meio, temos o mais velho, o Adriano. A gente colocava um copo do lado do outro, e mamãe ia colocando e a gente medindo. Passou um pouco para ele, igual o meu aqui. Aquilo não era só a vontade de tomar o mesmo tanto de coca que o outro. Para nós era a necessidade de sentir tão importante, valorizado e amado quanto o outro. Alguém mais de vocês já fez a medição, né? Do jeito que vocês riram, se não fizeram, os filhos de vocês já fizeram com vocês. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes, quando eu estou lendo biografias e vendo o que Deus fez pelos outros e o quanto encheu o copo deles, eu começo a para Deus, eu digo para ele, também quero. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor está competindo com os outros? Falei, com os outros nunca, com a minha mediocridade sempre. Eu não quero me conformar com nada menor. Gente, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Eu não aceito essa ideia de Deus ter filho predileto, a menos que seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Mas cada vez que eu vejo Deus fazendo algo na vida de alguém, não estou falando de comparar dons, ministérios, propósitos são distintos, mas cada vez que eu vejo a liberação de algo, eu me alegro pelo meu irmão, mas eu também me alegro por mim, porque eu falo para Deus, se fez para ele, vai fazer para mim. Eu não quero nada menos, e o tempo todo eu procuro me inspirar. Mas mais importante do que se inspirar vendo o que Deus já fez por outros, é eu e você entendemos o que Ele tem nos prometido. Contentamento, gente, é uma mensagem bíblica que se aplica à finança, à coisa material, não à promessa. Nenhum de nós deveria se contentar com nada menor do que aquilo que Deus tem falado, do que aquilo que Deus tem sinalizado. Quando eu olho para Eliseu, eu entendo porque Eliseu ficou tão indignado com Jeoás. Porque Eliseu joga em outro time, ele é o time dos inconformados. Gente, olha o jeito que Eliseu recebe o chamado para o ministério. Eliseu é chamado para o ministério, não dá para desatrelar a vida de Eliseu da de Elias. Porque Elias simplesmente desistiu. Depois do avivamento no Carmelo, quando desce fogo do céu, eu não sei o que é que acontece exatamente com Elias, mas ele simplesmente desistiu. E ele vai lá para Deus e fala para Deus, melhor me é morrer do que viver, basta. Em outras palavras, está dizendo para Deus, deu a tampa, deu a conta, deu o que tinha que dar. Ele apresentou a carta de demissão para Deus. O curioso é que Deus aceitou. Eu digo sempre para as pessoas, cuidado com aquilo que você ora. Porque tem gente pedindo para sair, Deus vai dizer ok. Mas Deus falou para ele, primeiro vai pagar um aviso prévio. Eu tenho as últimas tarefas para você. Você vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu, profeta em seu lugar. Você não vai achar essa expressão em outro lugar da Bíblia. Profeta em seu lugar. Eu, quando era criança, aprendi que Eliseu sempre foi o discípulo de Elias, por isso foi escolhido. Não. Quando Deus o escolhe, e é Deus que menciona por nome, não foi Elias que escolheu quem era o rei de Israel, foi Deus. Não foi Elias que escolheu quem seria o próximo rei da Síria, foi Deus. E não foi Elias que escolheu quem seria seu substituto, foi Deus. Então, pela primeira vez, você vai ver um encontro que nós não sabemos se aconteceu antes. Ele passa, joga a capa sobre Eliseu, e ele fala para Eliseu, você sabe o que eu fiz com você? Eliseu diz, só espere eu despedir de papai e mamãe. E depois de despedir, na opinião dos mais espirituais, ele fez um sacrifício a Deus. Na dos mais carnais, ele fez um churrasco. Mas a Bíblia diz que ele pegou os bois que estavam arando a terra e pegou uma junta de boi. Gente, 2 bois, uma junta, é muita carne. E ele deu uma churrascada para a turma. E ele diz, aqui encerro, fui, parti o ministério. Gente, começar o ministério do zero é um desafio. Mas ter que começar substituindo um vulto do nível de Elias é assustador. Quando você olha Deus falando com Josué, Deus tem que dar gás em Josué o tempo todo. Não temas, não te espantes. Como fui com Moisés, serei contigo. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque o Josué estava apavorado. E nenhum de nós vai julgá-lo. Imagina você ter que substituir Moisés, o maior vulto do Antigo Testamento. Só quando você olha para Eliseu, ninguém teve que dar gás no menino. O Elias disse, você sabe o que eu fiz com você? Ele diz, estou dentro. Ele simplesmente encara. E agora ele começa a acompanhar o Elias, até que chega o momento de Elias ir embora. No dia de Elias ir embora, Elias sabe que vai embora. Eliseu sabe que Elias vai embora. Todos os filhos dos profetas, em todas as cidades que eles passam, sabem que ele vai embora. Porque pensa numa turma que não sabe guardar segredo, são tal dos profetas. A Bíblia diz que o Elias chega para o Eliseu e eles estão em Betel. Ele diz, segura a onda aí. O Senhor simplesmente me sinalizou e me mandou
eu mover direção e fazer uma coisa para ele. Então, ele simplesmente olha para Eliseu e diz, segura aí, fica aí, até que eu volte. O Eliseu olha para ele e diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei do seu pé. Então eles vão sair, eles estão em Gilgal, e o Senhor diz, o Senhor me enviou a Betel, segura a onda aqui, que eu estou indo a Betel sem você. Eliseu falou, de jeito nenhum, não te largo, estou na sua cola. Então tá bom, vem junto. Quando chega a Betel, ele faz o que tem que fazer. Aí diz para ele, agora segura a onda aí. Porque o Senhor me mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei do teu pé. Estou na sua cola, então vamos junto. Faz o que tem que fazer em Jericó. Agora ele diz para ele, segura a onda aí, que o Senhor me mandou ao Jordão. A hora que ele fala, mandou ao Jordão, o Eliseu já de novo, tão certo como vive o Senhor. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu falei que eu gosto de ler me imaginando lá dentro da história. E eu imagino um Elias já estressado nessa altura do campeonato. Pelo menos é como eu reagiria com o Eliseu. E eu, no lugar de Elias, já me imaginaria remedando Eliseu. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Gente, vamos tentar ler as entrelinhas aqui com os sentimentos de todo mundo. Eu imagino que o desespero de Elias, porque Elias vai olhar para ele e vai perguntar, o que é que te falta, garoto? Lá no Paraná a gente diria, o que é que te falta, piá? O que é que você quer? E interessante que é nesse momento que a palavra de Deus diz que Eliseu vai responder e a gente tem que entender essa resposta. Mas a pergunta do Elias para ele é, o que é que te falta? O que é que você está esperando antes que eu seja levado? Por quê? Na minha opinião, ele está dizendo, não dá para me dar um momentozinho de privacidade. Você, como eu, sabe que hoje é meu último dia. Não dá para me deixar sós um pouco. Por que aonde eu vou, você não desgruda de mim, não me dá. O que é que está faltando? Elias deduz, você ainda quer alguma coisa antes de ir embora. O menino na hora diz, eu quero porção dobrada do Espírito estar sobre você. Gente, ser igual a Elias já não era pouca coisa. Agora o cara diz, eu quero porção dobrada do Espírito estar sobre você. Eu já vi muito pregador dizendo, você tem que orar por porção dobrada do Espírito Santo. Não foi isso que ele pediu. Não é porção dobrada do Espírito Santo. Você não aguenta nenhum dele, imagina dois dele. Você morre. Quando ele diz, quero porção dobrada do Espírito estar sobre você, está falando da unção que define o seu ministério e os seus resultados. Agora, por que o que o cara vai dizer, eu quero ser o dobro do que você foi? E o curioso é que a Bíblia relata 7 grandes milagres de Elias, mas 14 de Eliseu. Se você deixar de lado a conta dos grandes, pegar todos, 14 de Elias e 28 de Eliseu. Essa conta vai dar o dobro no final de qualquer forma. E como a Bíblia registra tanto o pedido como os números, eu entendo que quando ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito, é unção, nível de realização. O que é que o Eliseu está dizendo? Vou te dizer a minha leitura. Imagina o Eliseu olhando para Elias e dizer, velho, se você desistiu do ministério, qual o motivo, não sei. Se o chefe lá em cima aceitou, ainda que te deu um aviso prévio e pediu para você escolher um substituto, isso é entre vocês, não vou me meter nisso. Para mim, aceitar te substituir é uma honra. Mas se você pensa que eu vou desistir do meu próprio chamado, só para ser o seu step, você está enganado. E como eu já não seria em nada menor do que você, eu aceito cobrir a sua sem anular a minha. Então vou ser 2 de você. Sabe como meus amigos nordestinos rotulariam alguém que falou desse jeito, dessa forma? Abusado. O próprio Elias olha para ele e diz assim, dura coisa pediste. Essa palavra traduzida como dura no original hebraico, ela tem 2 possíveis significados. Um deles é, você pediu uma coisa muito difícil. A outra seria uma espécie de magoou, duro porque machuca. Qualquer uma das perspectivas, me parece que o Elias não está empolgado com o que o Eliseu está pedindo. E ele joga a batata quente para Deus. Ele diz, se me vires quando for tomar de ti, será assim, se não, não. Ele diz, quem vai definir isso não sou eu. Mas ele não parece ter ficado empolgado. A Bíblia diz que os 2 atravessaram o Jordão. Como? Porque a geração inteira de Josué teve o privilégio de ver o milagre coletivo. Eliseu, junto com Elias, tem a versão VIP. Elias chega, fere o Jordão com a capa, a água abre, os 2 passam. De novo, eu acho que tem uns crentes que lêem a Bíblia de um jeito muito sem graça. Eu acho que eles imaginam Eliseu atravessando aquilo como eles atravessariam a rua na faixa de pedestre, tipo, normal.
Eu não consigo me imaginar passando desse jeito. Não importa se fosse no lugar de menor extensão para a travessia do Jordão. Gente, vê o rio abrir na sua frente. Eu me imaginaria assim, me segurando para não pagar o mico. No mínimo, passando mais ou menos assim. E se fosse hoje, ó, puxava o celular do bolso, faria um selfie para eternizar o momento. Gente, deve ter sido doido o negócio. Aí agora que eles estão do lado de lá, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separa os dois. E a Bíblia diz assim, e Eliseu viu Elias subindo. O que é que Elias tinha dito? Se me vires. Quando a Bíblia diz Eliseu viu, se é aquela versão mais antiga do WhatsApp que dava 2 tiquezinhos azuis. Mensagem recebida e lida. Nesse momento, ele sabe que o que ele pediu a Deus é dele. Mas a Bíblia diz que enquanto ele está vendo Elias subir, a Bíblia diz que a capa de Elias caiu. E é o momento que Eliseu tem que fazer uma escolha. Se ele continua olhando para o Elias, ou se ele vai olhar para a capa. E a Bíblia diz assim, e Eliseu nunca mais viu Elias, porque ele fez a escolha. Ele está de olho na capa. O Elias foi embora, saiu dos olhos, ele está olhando a capa. E ele vai lá e pega a capa. E quando ele pega a capa, o que é que ele faz? Ele olha para o Jordão, olha para a capa, olha para o Jordão, olha para a capa. Eu imagino ele pensando, a Bíblia não diz o que ele pensou, eu imagino ele pensando, nem a pau que eu vou voltar nadando. Sabe o que ele está dizendo? Do nível do sobrenatural que eu já cheguei, é daqui para mais, não é daqui para menos, é daqui para frente, não é daqui para trás. Ele pega, olha para o Jordão, e ele vai para cima. Quando ele fere o Jordão, qual é o grito que ele dá? Ele fere as águas do Jordão e o grito dele é, onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta onde está Elias, porque sabe que Elias foi embora e não volta mais. Mas está dizendo, cadê o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? Elias pode ter ido, mas o Deus de Elias ficou. Traduzindo, um mover específico pode ter terminado e passado. Uma era de avivamento pode ter sido concluída. Um ciclo pode ter terminado, mas o Deus de todos os ciclos não foi embora. Então agora é a minha vez, é a minha era, agora é o meu ciclo. Cadê o Deus de Elias? E o Jordão se abre e ele passa. Quando ele passa e chega do outro lado, a Bíblia diz que os filhos dos profetas chegam para ele com um pedido inusitado. Qual era o pedido? Deixa a gente procurar o corpo de Elias. Ele diz, gente, esquece isso, deixa a gente procurar. Gente, esquece isso, deixa a gente procurar. E diz, vai. Depois de 3 dias, 50 homens procurando incessantemente, eles voltam para dizer, nós não achamos. E aí Eliseu vai fazer o papel da esposa no casamento. Eu não disse. Eu não falei. Todo marido aqui sabe, quando ouve o conselho da mulher, tem uma grande probabilidade de terminar com ela dizendo, eu falei. Agora a pergunta é, por que essa turma quer um corpo? Primeiro, eu acho que Eliseu está dizendo, Deus não ia tratar nenhum de nós como um copinho descartável. Tirar o cara com estilo, de uma forma apoteótica, como fez, para descartar no meio do caminho. Mas vamos pensar com a lente cultural. Por que eles querem um corpo? Pensa num povo que gostava de velório. Não é sério, gente. Hoje, eu acho que aqui não é muito diferente pelo que a gente vê nos filmes, mas no Brasil, morreu tem que enterrar no máximo 24 horas. Por questões sanitárias e etc. Mas aquele povo, eles saíram do Egito com a prática de embalsamar seus mortos. E eles faziam velórios que duravam. Tem velório na Bíblia de 7 dias. Tem velório de 30 dias, de 40, de 70 dias. E quanto mais importante for a pessoa, mais tempo nós temos que ficar chorando a perda. Então aquele povo quer velório. Ele está dizendo, não dá para terminar uma era de avivamento e não ficar chorando o que foi embora. E pensa num povo que gosta de chorar o que já passou. Eu tenho visto muita gente assim. Eu lembro de um comentário anos atrás que eu vi do próprio Marcelo Jamal. Quando Esdras, o sacerdote reformador, lidera a restauração do templo e chega o dia da inauguração, a Bíblia diz que houve uma grande festa no período pós-exílio de Babilônia. No dia da consagração, a Bíblia diz que tinha 2 grupos fazendo barulho e o barulho de um concorria com o do outro. O barulho dos mais jovens, festa, alegria. Porque a maioria deles cresceu no exílio.
Eles nem viram a casa de Deus de pé. Ela foi derrubada. Eles ouviam as histórias de avivamento da Shekinah, a glória que manifestou lá, mas nunca tinha visto. Agora, pela primeira vez, estão olhando aquele negócio. Imagina a empolgação daqueles jovens dizendo: talvez a gente veja o que os nossos ancestrais viram, talvez a gente experimente um pouco da visitação de Deus. É a nossa hora, é o nosso momento, é a nossa oportunidade. Eles estão empolgados. Mas a Bíblia diz, do outro lado, um outro barulho concorria com o barulho da festa. Era a voz de choro. Quem que está chorando? Os mais velhos. Consciente ou inconscientemente, sabe o que aquele choro está dizendo? Nunca que o que vocês vão ter agora vai ser tão bom quanto o que nós já tivemos. Traduzindo, avivamento bom era o nosso. Tempo de Salomão. Esse negócio, esse step que vocês levantaram aí não é nada. É para esse grupo de gente velha que Deus levanta profetas como Ageu para dizer: ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu não ando para trás, eu ando para frente. Quem foi que disse para vocês que avivamento bom é o que já passou? Deus está dizendo: avivamento bom é o que está para chegar. E aqui nós temos que acordar para algo. Um dia nós estávamos num culto, um mover do Espírito poderoso, tremendo. Eu vi um senhor de idade, cabelo branco no canto chorando, mas chorava que nem criança. Eu tentando entender o que é que Deus estava fazendo com ele, curioso. Eu cheguei perto dele, quando eu cheguei ele me chamou. Ele olhou para mim e falou: você tinha que ter conhecido o movimento de renovação espiritual da década de 70, e chorava. Eu falei: não, ele não está fazendo isso. Ele estava olhando tudo aquilo e dizendo: avivamento bom foi o nosso. Eu nasci em 72. O movimento de renovação espiritual no Brasil, do final da década de 60 e boa parte da década de 70, chacoalhou as igrejas brasileiras, denominacionais, conservadoras. Foi um derramar do Espírito sem precedentes. Não dá para negar. Mas é um ciclo que passou. Aí na década de 80 veio outro ciclo. Deus mudou a adoração da igreja brasileira, foi na década de 80. Não foi a partir de 90 ou 2000, como alguns acham. E não estou falando da inologia, não estou falando de liturgia. Gente, a gente não tinha instrumento de som bom, a gente não tinha músico bom como hoje, e até as músicas que a gente cantava era brega pra caramba. Não, vamos falar a verdade, poxa. Mas quando a gente começava a adorar, tinha uma glória que parece que dava para pegar com a mão. Hoje a gente está com som bom, músico bom, música boa. E a pergunta às vezes é: cadê aquela glória? Eu lembro de reuniões onde nós, as crianças, ninguém dava um pio, ninguém se mexia, ninguém levantava, ninguém corria, e não tinha que pai ameaçar ou mandar. O temor de Deus caía sobre a gente, e a gente ficava apavorado de perceber que havia uma presença inexplicável naquele ambiente. Essa foi a fase que eu comecei a desfrutar, a de 80. Aí veio a década de 90. O mover de Deus varreu a nação brasileira. Sinais, prodígios, milagres. Nesse mover eu nadei de braçada. Esse eu já estava crescidinho, já tinha respondido ao ministério. Eu brinco que você não fazia esforço, você dava um espirro pregando, alguém já era batizado do Espírito Santo. Era um negócio impressionante. Mas eu não sei por que os moveres são cíclicos. Aquele mover de sinais e milagres e prodígios no início da década de 2000 começou a ganhar uma outra guinada, quando a igreja, por sua vez, começou a crescer como nunca antes. Eu não sei te explicar porque os moveres são cíclicos, mas deixa eu te dizer uma coisa: não é porque um ciclo encerrou que o Deus de todos os moveres não vai começar algo novo. E tem muita gente que gosta de chorar o que passou e não tem a percepção de que Deus tem algo maior para fazer. Isso tem sido um dos grandes fatores limitadores. Eu quero ser honesto com vocês. Vocês têm enfrentado uma história de muitas lágrimas nos últimos anos. Mas antes disso, houve muito mover de Deus nessa casa. E tem gente que está só com saudade do que passou. Eu vim para te dizer que o melhor ainda está por vir. Que o melhor ainda está para acontecer. Que o Deus de todos os moveres não foi embora. Que o Deus de Elias continua conosco. E sabe, o que leva Eliseu a viver o dobro do que Elias viveu? Não é só porque esse cara foi ungido para isso. É porque o coração dele dizia: eu não aceito viver nada menor. Eu não aceito viver nada inferior. Eu não me conformo com nada menor do que aquilo que Deus prometeu.
E eu quero te encorajar, seja na sua vida pessoal, seja naquilo que diz respeito à igreja, não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem prometido. Em terceiro e último lugar, para terminar, porque eu esqueci que eu ia fazer depressa. Deixe o bom para entrar no melhor. Inconformado não é só alguém que quer sair do ruim para o bom. É gente que depois que entrou no bom diz, eu me recuso a estacionar no bom, se Deus tem algo melhor. A mentalidade correta não deveria deixar ninguém conformar no ruim, mas também não pode deixar a gente estacionar no bom e dizer aqui está tranquilo. Segundo Reis, no capítulo 4, a Bíblia fala que uma viúva de um dos filhos dos profetas procura Eliseu e fala, olha, teu servo morreu. Não deixou seguro de vida, não deixou previdência, lá no Brasil a gente diz nem a privada nem a falida, não deixou dinheiro guardado, não deixou bens, o que deixou foi uma dívida. E agora, o credor está aí na porta querendo levar meus filhos como escravo. O que essa mulher foi buscar em Eliseu? Consultoria financeira? Não. Ela está dizendo, você é o homem de Deus. Eu sei que você pode ser um instrumento. Eliseu olha para ela e diz, o que é que você tem em casa? Gente, os inconformados, eles são uma estirpe interessante. Normalmente eles não estão olhando para o problema. Eles veem problemas, oportunidades de manifestações de Deus. Eliseu não senta com a mulher, diz, puxa, meu coração está partido, eu entendo que a senhora está... Ele diz, vamos para o prático. O que é que a senhora tem em casa? De onde é que nós podemos começar? A mulher diz, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. É impressionante como os clientes têm uma tendência a diminuir o que eles têm. Ou a não conseguir enxergar o potencial do que eles têm. Tua serva não tem nada, a não ser isso. Ele diz, é daí que nós vamos começar. Ele diz, faz o seguinte, vai às tuas vizinhas, tuas amigas, e começa a pedir vasilhas emprestadas. Mas ele é específico e diz, vasilhas vazias, não poucas. Vou repetir. Vasilhas vazias, não poucas. Não tragam a vasilha já com metade de azeite. Porque você precisa do maior espaço possível e do maior número possível de vasilhas. Por que Eliseu está dizendo isso? Porque a Bíblia diz que quando terminou a última vasilha, o azeite parou. Eu comecei perguntando quem determina a quantidade de vitórias de Deus na nossa vida. E eu falei que não é o próprio Deus, somos nós. E quem determina a quantidade de azeite não é o Deus que vai multiplicar, é quem vai trazer vasilha. Dependendo quanta vasilha e quanto espaço tem, isso determina quanto óleo ou quanto azeite você vai ter. Aí diz para essa mulher, quando você vier com as vasilhas todas, fecha a porta sobre você e os seus filhos. E depois que você fechar a porta, põe todas as vasilhas na sua frente. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquela vasilha que tem o azeite, coloca todas na sua frente. Onde que todas tinham que estar? Na frente. Então, qualquer que fosse a posição dela na sala, as vasilhas na frente. Então, ele diz, enfia ela lá. Então, você vai na primeira e começa a derramar o azeite da sua vasilha. Vai derramando, derramando. Mas só tem um pouco. Mas vai derramando aquele pouco, aquele pouco. E o pouco da sua vai encher totalmente a primeira. Ele diz, mas preste atenção. Quando encher a primeira, para de derramar. Segura sua vasilha um pouquinho. Pega a vasilha cheia, põe para trás. Agora você vai olhar para a próxima e vai começar tudo de novo. Eu ficava lendo isso perguntando, Deus, sério que Eliseu teve que explicar isso para essa mulher? O que Eliseu achou que essa mulher tinha um retardo mental? Que se ele não falasse para, ela ia ficar a tarde inteira derramando o azeite multiplicando, transbordando, molhando o chão da sala da casa. Eu falei, desnecessária essa explicação. O dia que eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo, a menos que a orientação dele não seja meramente natural. Quando ele falou isso, pum! Explodiu um negócio dentro da minha mente. Revelação é algo que você não consegue explicar. Você entende em fração de segundos. O que com horas falando você não consegue comunicar. Mas eu entendi que tudo aquilo eram figuras. Fecha a porta sobre si os seus filhos. Gente, eu amo intervenções de Deus em ambientes proféticos. Em conferências, daquelas assim, que você fala, hoje o mover foi top. Mas as maiores intervenções de Deus na minha vida não foram geradas nesse ambiente. Sabe onde foram? Jesus disse, entra no teu quarto,
Fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. É lá no ambiente do secreto que as maiores intervenções foram geradas. Eu creio que Deus está nos chamando a resgatar a prática do secreto que gera as manifestações. Quando Eliseu diz, vai e pede às tuas amigas vasilhas vazias, gente, tem muita gente no nosso meio que não sabe manter portas de relacionamento abertas. E tem gente hoje, se dependesse de pedir vasilha emprestada, estava lascado. Porque não ia ter muita gente querendo emprestar. Você não conhece o dia de amanhã. Não estou advogando relacionamentos interesseiros. Mas você não sabe o dia de amanhã. O mundo é cíclico e dá voltas. Eu tive gente que lá atrás, no início do meu ministério, uns garotos, adolescentes, eu levava para casa, para o cara poder tomar banho e comer, porque não tinha isso na casa dele. E esse tipo de gente cresceu, prosperou e virou investidor na minha vida, no meu ministério depois. Você nunca sabe o dia de amanhã. E eu não, repito, não estou falando de relacionar por interesse. Sirva a todo mundo e mantenha todas as portas. Mas você não tem noção do que Deus pode fazer. Agora vamos voltar. Eliseu diz, quando terminar de encher, para. Simplesmente pega isso, põe para trás. O que ele está falando de foco? Ele está dizendo, a vasilha que está cheia é um milagre realizado. E os seus olhos não precisam estar naquilo que Deus já fez, quando existem outros milagres para acontecer. Então ele diz, tira da sua frente, seja agradecido a Deus, mas não é mais seu foco, põe para trás. Esquece o que ele já fez, mira a próxima. O que é que Deus tem para fazer? Mas o que ele fez não foi bom, foi bom. Mas o que ele vai fazer é melhor. Porque a soma do bom que já teve, com os outros bons que virão, e a soma de todos esses bons vai dar um negócio bom para caramba. Quem está entendendo? Agora, tem crente que na primeira vasilha ele teria parado. Imagino ele derramando, vendo a outra encher, já com mais óleo lá do que aqui. Imagino uns crentes já surtando, gritando, meu Deus, é o azeite do milagre. Imagina uns agarrando aquela botija, milagre, milagre, milagre. Imagina os filhos, os vizinhos chegando querendo ver. Deixa ver, não, ninguém chega perto do azeite do milagre. Vender para pagar a dívida, como foi dito, nem a pau. Porque essa pessoa, consciente ou inconsciente, ia dizer o quê? Nunca vai acontecer outra na vida. É melhor segurar. Eliseu está dizendo, ei, isso é só a primeira. Põe para trás. Tem uma fileira de milagre para acontecer. Pessoas que viverão sucessões de milagres são gente que diz, eu não vou me acomodar só com uma. O que Deus decidiu fazer na vida daquela mulher não era um grande milagre, era uma sucessão de vários milagres, assim como na minha e na sua vida. Então, não importa o que ele já fez de bom, pega e põe para trás, diz, Senhor, muito obrigado, glória a Deus, aleluia, sou feliz, mas estou empolgado com o que o Senhor vai fazer. Quem está entendendo? Eu vim hoje te dizer, está na hora de colocar algumas coisas que Deus fez para trás. E dizer, eu vou focar no que Ele vai fazer. Pastor, estou tão feliz que eu ganhei alguns familiares para Jesus. Glória a Deus, mas põe para trás. Foca nos próximos familiares que serão ganhos. Pastor, estou tão feliz com o nível de provisão que Deus já trouxe. Glória a Deus, mas põe para trás e foca nas próximas manifestações de provisão que estão por vir. Pastor, estou tão feliz que houve intervenção de cura na minha vida ou através de mim. Glória a Deus, mas põe para trás, porque tem mais intervenções para acontecer. Eu creio que Deus quer levantar um exército de inconformados nesse lugar. Que batam o pé e que decidam, a história dessa casa ainda será escrita. Ela não será definida pelo seu passado, ela será definida pela decisão que nós vamos tomar em relação ao que vem daqui para frente. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Em Josué, no capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz que Josué já estava com a idade avançada. E aí Deus resolve ter uma conversa com o velhinho. E Deus diz para Josué, ei, ainda há muita terra para conquistar. Um dia eu estava lendo a Bíblia com calma, daqueles momentos, meditando, prestando atenção. Falei para Deus, Senhor, isso é jeito de falar com o velhinho? Isso são modos? Falei, o cara conquistou a maior parte da terra. E o Senhor está botando pressão nele porque falta um pouco? Não era para os céus estar aplaudindo o cara que conquistou a maior parte da terra prometida? Ainda lembro do dia que o Espírito Santo falou comigo, os céus nunca aplaudirão quem conquistou apenas um percentual do que foi disponibilizado. O Senhor diz, eu não prometi 60%, 70%, 80% da terra, eu prometi a terra toda.
E ninguém tem o direito de parar antes de possuir a terra toda, quando os céus sinalizaram. Porque promessa, querido, não é Deus meramente satisfazendo seus caprichos. É Deus te empurrando para movimentar o cumprimento dos propósitos dele. Então, por que é que nós vamos parar antes? Por que é que um Josué tem o direito de olhar e dizer, conquistar a maior parte da terra, tá bom. Deus não prometeu a maior parte? Deus olha para ele e diz, há muita terra para conquistar. E eu creio que os céus estão tentando falar comigo e com você hoje. Não importa quanta terra você já conquistou. Eu não vim aqui dizer que você não fez nada, que você não provou nada de Deus, que nada disso está bom. Eu só quero te dizer, tem mais. Então cancele sua aposentadoria. E diga, nós vamos lutar por essa terra. Até conquistá-la na sua totalidade, na sua plenitude. Você sabe por que eu creio que uma das razões pelas quais Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? Não tem a ver com a sua perfeição, que ele não apresentou. Mas Davi foi incansável. Foi o único homem, desde que a nação de Israel saiu do Egito rumo à terra prometida, que conquistou a totalidade da terra. Ele era incansável. Ele dizia, nós vamos viver tudo isso. E depois de conquistar os inimigos, ele começa. E agora nós temos que levantar uma casa para Deus. Era aquele camarada, você não vai achar ninguém na Bíblia que fez diferença, que marcou história, que marcou geração, que escreveu história, que não manifestasse as marcas de um inconformado. Mas eu descobri que em vez de apenas esperar que elas apareçam espontaneamente, que amanhã você acorde inconformado, você pode decidir se colocar nesse lugar. E eu tenho o tempo todo me cobrado. Essa é uma das mensagens que eu mais tenho pregado no Brasil, inclusive para a nossa igreja. É daquelas que eu não me canso de repetir. Porque nós precisamos nos colocar num lugar onde a gente diga, não seremos um bando de Jeoás, atirando 3 vezes no chão e dizendo, 3 está bom. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Eu quero dizer a todos os convidados, Deus tem mais. Mas quero dizer a vocês da Betel, Deus tem mais. Ele ainda não terminou com essa casa, ele mal começou. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus tem mais. E Ele quer provocar gente como eu e você, que fique surtada, insana com esse negócio, dizendo, nós não vamos dar 3 flechadas, nós não vamos parar agora. Nós vamos buscar a plenitude do que Deus tem. Meu Deus, a Tua palavra foi semeada. E eu oro que ela produza os efeitos sobrenaturais que só o Teu Espírito pode produzir. Seja no sentido da vida pessoal ou naquele aspecto coletivo, como corpo, como igreja. Sopra sobre nós hoje. Eu oro que o Senhor desperte e levante nesse lugar um exército de inconformados. De gente que não apenas sonhe, mas de gente, ó Deus, que não aceite viver nada menos do que aquilo que o Senhor tem sinalizado ou prometido. Eu oro que ninguém se conforme. Eu oro que ninguém pare com a medida inferior daquela que o Senhor já tem disponibilizado e sinalizado. Nós clamamos em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, chamado nas Escrituras de o Espírito da fé, sopre sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus.